Durante a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil pode ser considerada relativamente modesta, mas nem por isso deixou de ser significativa. Esta é a história do Brasil de Getúlio Vargas, que saiu da neutralidade para participar ativamente na maior e mais cruel guerra da história. Uma produção. A história do Brasil na Segunda Guerra Mundial começa longe da América Latina, ela começa na Ásia, no finalzinho de 1941, quando os japoneses ocuparam o Sudeste Asiático, tomando a principal fonte de borracha dos Estados Unidos. Nesta história, o Japão faz parte do eixo, que é composto por Alemanha, Itália e Japão, que estão em guerra contra os aliados, que são liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Com a ocupação japonesa no Sudeste Asiático, 97% de toda a borracha natural do globo estava em mãos do Império do Japão. Para os Estados Unidos perder esta fonte de borracha foi motivo de grande preocupação. Tudo na Segunda Guerra dependia da borracha. Para você ter ideia, alguns exemplos. Um tanque tinha quase meia tonelada de borracha, um caminhão tinha 225 quilos do material, um avião bombardeiro tinha quase 1 tonelada de borracha e um encouraçado da Marinha tinha 20 mil peças de borracha. Diante da escassez da borracha, a resposta dos Estados Unidos foi imediata. O uso de borracha no país foi proibido para qualquer produto que não fosse essencial para a guerra, e promoveram a maior campanha de reciclagem já registrada na história. We are going to see to it that there's enough rubber to build the planes to bomb Tokyo and Berlin. Enough rubber to build the tanks to crush the enemy wherever we may find him. Enough rubber to win this war. We're in to win, so let's begin to do the job with John. We're in to win, turn in your chin and listen to it drunk. Ich lach nos Demos, alle zusammen, row, ich lach ever, ich stelle auf sich alle zusammen, a rotten Toten. Row! Destroy that scrap pile! Destroy that scrap pile! Destroy that scrap pile! Enquanto pôde, o Brasil se manteve como um país neutro na guerra e Vargas soube tirar proveito de ter boas relações comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha. Mas depois do ataque japonês a Pearl Harbor, base dos Estados Unidos, a pressão dos aliados em cima do Brasil cobrando por um posicionamento aumentou. Contrariando a opinião dos militares brasileiros, simpatizantes à Alemanha, Getúlio Vargas seguiu as orientações de seu ministro de Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, e rompeu as relações diplomáticas com o eixo. O rompimento das relações Brasil-eixo agradou muito aos Estados Unidos. Depois do rompimento, Roosevelt fechou um acordo com Vargas e se comprometeu a fornecer 200 milhões de dólares em armas e munições que seriam destinadas ao Exército e Marinha brasileira. Em troca, o Brasil finalmente permitiu a instalação de uma base militar no nordeste do país, a maior e mais importante base norte-americana fora dos Estados Unidos. Ela serviria para o envio de tropas e armamentos para o norte da África. Os Estados Unidos já sabiam da simpatia de muitos militares brasileiros pela Alemanha. Se o Brasil insistisse pela neutralidade e continuasse a negar a instalação de uma base militar no país, eles já tinham um plano de invasão, a Operação Pot of Gold, Operação Pote de Ouro, que tinha como objetivo o controle de toda a costa brasileira, um ponto estratégico muito importante na Segunda Guerra Mundial.
Os Estados Unidos ainda concederam uma linha de crédito de 100 milhões de dólares para que o Brasil organizasse a produção de materiais básicos e estratégicos, como a extração de minerais e borracha e a exportação de cacau e café. No acordo, ficava também garantido a compra de toda a borracha brasileira extraída na Amazônia. O governo brasileiro fez uma imensa campanha e enviou mais de 50 mil homens para o interior da selva amazônica. Os norte-americanos financiaram alimentação e transporte até o local e concederam ainda outros 5 milhões para a infraestrutura necessária. Estes homens que foram enviados aos seringais da Amazônia ficaram conhecidos como soldados da borracha. Apesar dos esforços, a meta de 50 mil toneladas anuais esperadas por Roosevelt nunca foi alcançada. Das 20 mil toneladas extraídas, apenas 11 mil toneladas foram exportadas para os Estados Unidos. Devido à extrema necessidade gerada pela guerra, os norte-americanos aumentaram a produção da borracha sintética e passaram a comprar toda a produção mundial que estivesse a seu alcance. Em relação à borracha, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os seringais da Malásia e Indonésia voltam a abastecer o mercado mundial. Já no Brasil, os soldados da borracha amargam o gosto da desilusão. Foram esquecidos apodrecendo na lama. O governo brasileiro não cumpriu com o que tinha sido prometido, os mesmos direitos que foram garantidos aos soldados brasileiros que lutaram na Europa. Nem mesmo passagem de volta para casa eles receberam. Muitos desses soldados da borracha estavam tão endividados com os patrões exploradores que foram forçados a permanecer nos seringais. Dos mais de 50 mil homens recrutados, 26 mil morreram devido ao trabalho exaustivo na selva, ataque de animais selvagens e por doenças tropicais como a malária e a febre amarela. O Brasil perdeu pouco mais de 470 combatentes na Itália, 57 vezes menos do que os brasileiros mortos na Amazônia. Na década de 1980, os soldados da borracha conseguiram do governo uma pensão vitalícia de 2 salários mínimos, bem inferior aos 10 salários mínimos dos soldados da FEB. Nos primeiros anos de guerra, o Brasil viveu em pânico temendo por uma invasão alemã, mas a verdade é que a Alemanha nunca cogitou invadir o Brasil. Mas existiu sim um plano de ataque elaborado pela Kriegsmarine, Marinha Alemã, que envolvia 10 submarinos para entrar nos principais portos brasileiros, destruir instalações de gasolina, gás, navios e outros pontos estratégicos. O plano Operation Brazilian foi apresentado pelo almirante Erich Raeder a Hitler, e a execução do plano foi inicialmente autorizada, mas acabou sendo cancelada por questões políticas. Os ataques poderiam dificultar as relações diplomáticas com outros importantes países sul-americanos, como Argentina e Chile. Com o cancelamento da Operação Brasil, em agosto de 1942, o comandante do submarino alemão U-507, Harald solicitou e recebeu permissão de manobras livres no litoral nordestino brasileiro. O comandante alemão afundou 6 embarcações brasileiras, causando a morte de mais de 600 pessoas. Poucos dias depois, o presidente Getúlio Vargas declarou oficialmente guerra a Adolf Hitler. Eu fico por aqui e espero que tenham gostado do vídeo. Mas essa história ainda não terminou, tem parte 2 com os soldados brasileiros lutando na Europa. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, inscreva-se no canal para não perder a próxima parte. Muito obrigado pela audiência, um beijo e até o próximo vídeo.